Eu tive o privilégio de contexto, né? Porque eu cresci na época que todo mundo estava no Rio de Janeiro, praticamente. Não tinha jiu-jitsu nem em São Paulo. Todos os É melhores estavam verdade. aqui. É. E eu comecei com um professor, o Geraldo, que adorava chão, Ele que gostava. sempre gostou. O meu treino era completamente diferente de qualquer academia de judô do Brasil. Totalmente não convencional. Era segunda e quarta só chão, neuasa, terça e quinta Sim. em pé, tatuada, e sexta-feira sem kimono com taparia. Então, olha como Tinha é que foi isso, a tinha minha, a isso dentro minha do... formação Porra. com 15, 14, 16, 17 anos. Eu brinco, o Geraldo, naquela época, a gente ia no final do ano fazer a prova final dos oficiais da ESP, da polícia, que era lutar com eles. Eu, com 16, 17 anos, estava indo lá, sair na mão com o pessoal, sabe? Então, assim, o Geraldo não tinha como não ter espírito forte para ficar lá. E tinha uma seleção natural na cultura do Geraldo, dando treino. E por que que você acha, por que que o Geraldo tinha essa visão diferenciada? Por que que você acha que ligou esse botão nele, de alguma forma? Eu acho que o Geraldo, ele era professor de defesa pessoal da polícia, né? Foi durante Legal. 40 anos. Então, acho que ele tinha esse entendimento. Ele foi para o Japão muito cedo, né? No começo de carreira dele, ficou alguns meses lá e entendeu que lá tinha um chão muito diferente do chão do judô daqui e trouxe essa cultura. Mas aí entra um personagem que para mim foi fundamental quando eu tinha 16 anos, que é o Paulo Caruso, né? Que amplia e muito o potencial que eu já tinha, que eu acho que eu tinha um bom potencial. Eu tinha uma leitura e acho que ainda tenho, assim, no chão muito diferente. Não sei te explicar, mas para mim é mais fácil, assim. Eu vejo uma posição com mais, sabe, é como se fosse natural, não sei, é Sim, diferente. sim. E eu já era relativamente bom de chão com 16 anos, eu tinha 2 anos e meio de judô, sei lá, eu comecei com 14, 16 para 17, e fui fazer uma competição no na Axe, que era onde tinha o clube que o Paulo Caruso dava aula. E Sim, o Paulo já era um cara super conhecido e respeitado, né? sim. Era um adulto, faixa preta, casca grossa. E eu fui fazer a final com ele, a nossa equipe contra dele. E a luta minha com ele, eu acho que era que ia definir. E eu joguei o Paulo de pão logo no começo. O Paulo é faixa preta de judô também. Sim. Eu era faixa roxa de judô. E aí eu voltei, caraca, joguei faixa preta, tal, pô, que maneiro, né, tal. E no dia seguinte, ele foi treinar na academia com o time dele lá, com a garotada dele. E eu pedi pra treinar com ele, ele me chamou pra treinar, e ele me bateu a beça no chão, né? E eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Instigado. Caraca, pô. Eu batia bastante na garotada da minha idade no reação. Batia no bom sentido, né? No treino. E eu falei, puta, eu nunca apanhei assim. Eu quero aprender com esse cara. Aí no dia seguinte eu fui treinar com o Paulo. E aí eu, sabe, então meio que eu devolvi Sim. a gentileza, e ali a gente criou uma relação que foi para sempre, até hoje. Ele e o Geraldo são as pessoas mais importantes da minha vida. Apanhei de novo no dia seguinte para ele e brinquei, eu preciso aprender contigo também e tal. E ele estava na época começando, ele era um pioneiro da preparação física. Sim. E eu fui o primeiro 01 dele para ser preparado por ele. Legal. Então, e o Paulo e o Geraldo eram dois doidos. Eu tinha até que tomar cuidado, porque o Geraldo tinha um pouco de ciúme do Paulo. O Paulo nunca teve. É O que é Paulo natural, né? o Geraldo ele sempre foi mais ciumento. O Paulo zero. O Paulo é pureza total. Não que o Geraldo não seja, mas o Geraldo tinha. Então eu fui construindo essa relação com o Paulo e construindo uma relação do Paulo com o Geraldo. E como o Paulo é muito humildade pura, tranquilo, que funcionou muito bem. Então a gente criou um time muito forte. E a cultura do Paulo, na época, não tinha essa coisa de equilíbrio no treinamento. Era assim, quanto mais treinar, melhor. E para mim era isso que eu precisava, porque eu cresci com a síndrome do tempo perdido, porque eu comecei com 13 para 14. Meus adversários tinham começado com 6, eu tinha que treinar o dobro. Então, Sim. por exemplo, período de férias e durante um longo período, a gente treinava tipo 6 horas por dia de manhã, só fora o treino da noite, era coisa de maluco. Chegava lá de 7 às 8 com o Paulo, era treino na areia, depois de 8 às 9 ginástica olímpica, depois de 9 às 10 e meia musculação, 10 e meia, meio-dia treino técnico, sabe? E ainda tinha natação também, sei lá se eu já falei, mas era assim, a gente ficava de lá o dia inteiro na Axe treinando. E aí eu começo a evoluir muito no chão, assim também. Então tinha o Paulo, o Geraldo que adorava, que também eu estava evoluindo no chão. O Paulo que também adorava. Essa cultura de treino híbrido, né? Sim. Aí eu comecei a crescer.